É com muita alegria que eu quero deixar disponível a você o ensinamento da poderosa Palavra de Deus, à base da nossa 12ª lição desse primeiro trimestre de 2021. Tendo em vista a paralisação temporária de algumas igrejas, é com muito carinho que nós fazemos chegar até você, dessa forma, o ensinamento da palavra do Senhor, a fim de nós estarmos sendo instruídos com esta lição tão maravilhosa que está à nossa disposição para nós aprender, tá bom? Na pessoa do nosso amado pastor Pedro Vitorino, eu quero estar grato a Deus pela vida dos nossos queridos professores, pela superintendência da Escola Bíblica Dominical, que todos vocês que desempenharam e desempenham esse excelente papel de ensinamento na igreja, sejam todos alcançados pelo favor e pela graça do nosso Deus, tá bom? Fique ligado comigo, pois nós iremos estar hoje discutindo sobre um assunto de extrema relevância, de extrema importância. A urgência do discipulado é o título da nossa lição, baseado nesse tema tão importante, o verdadeiro pentecostalismo. O autor foi com certeza muito feliz quando colocou essa expressão urgência, que significa, por sua vez, necessidade que requer solução imediata, pressa, algo que deve ser feito rápido. Eu destaco essa expressão, que está no título da nossa lição, por causa da sua pertinência nos tempos em que nós estamos vivendo hoje. Há um propagar de heresias muito grande e se faz necessário o discipulado. E esse título se torna muito pertinente por causa de uma informação. Por exemplo, o IBGE, ele, com a finalidade de analisar o perfil religioso do brasileiro, chegou à conclusão de que os evangélicos constituem cerca de 1/4 da população. Em outras palavras, esse apontamento é um tanto expressivo, pelo menos 50 milhões ou mais de evangélicos em todo o Brasil. Essa informação é até mesmo empolgante, pois é um número expressivo. Mas esta informação também gera-nos uma preocupação atrelada a esse título. A preocupação que é gerada à base dessa informação de fato, essas pessoas que seguem a Jesus, que se intitula evangélicas, sabe o preço do discipulado? A nossa preocupação é termos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. A nossa preocupação é de que este número tão expressivo de pessoas não sabe de fato o que é o discipulado, não sabe de fato o que é ser discípulo, não está pronto para viver como discípulo e, se for preciso, morrer como discípulo também, não estão preparados, muitos deles. Mas nós iremos discutir isso ao longo do conteúdo da lição, partindo do primeiro ponto, onde o autor da nossa lição tende a responder o que é o discipulado. O que é o discipulado, na verdade? Nós partimos da premissa que esse substantivo não se encontra nas páginas do Novo Testamento. Encontra-se a expressão discípulo,
mas não a expressão discipulado, ou o verbo seguir, ou siga-me. É muito comum nós encontrarmos essas expressões nos evangélicos ou nos evangelhos. Agora entenda, o que é um discípulo? Na raiz da expressão, na sua etimologia, o que é um discípulo? Nós temos pelo menos 3 expressões na sua etimologia para nós extrairmos o significado da palavra discípulo. Primeiro, no latim, a palavra discípulo significa aluno, significa aprendiz. Alguém que está seguindo os passos do outro, imitando o seu comportamento. A primeira expressão significativa do texto. Nós temos também no hebraico, por exemplo, a expressão talmidim, que significa discípulos, ou seja, era aqueles que acompanhavam os seus mestres na sinagoga, ou seja, eram os discípulos que seguiam os rabinos, que eram os Shanã, os inculcadores, ou seja, aquele que ensinava, aquele que afiava, aquele que aguçava, aquele que, na expressão tradicional, empurrava o conhecimento para dentro da mente do discípulo, do aluno. No grego, por exemplo, o dicionário Vini expressa a expressão mathetes, empregada por muitas vezes nos evangelhos e no livro de Atos, pelo menos 270 vezes essa expressão mathetes no grego é empregada, dando a entender a uma pessoa que está disposta a aprender. Interessante que na língua inglesa surgiu a expressão matemática, aprender. Ou seja, de um modo etimológico, a expressão discípulo significa aprendiz. Agora, no que se refere, no que tange ao ministério de Jesus, uma das características principais ou principal do discípulo era que ele tinha esta capacidade e essa característica de ser um seguidor de Jesus, não só um aprendiz. E é neste conceito de ser seguidor de Jesus que nós vamos ver nas páginas neotestamentárias, mais especificamente nos 4 evangelhos, no livro de Atos, essa expressão, esse verbo seguir, que ocorre pelo menos 80 vezes nos evangelhos. Nós vamos observar que esta palavra, esta expressão discípulo, atrelada a este conceito de ser seguidor, ela é apresentada pelo menos em 3 aspectos no Novo Testamento, vinculado ao ministério de Jesus. Por exemplo, nós temos a palavra discípulo usando para descrever a relação entre Jesus e seus seguidores. A palavra discípulo era usada para descrever a relação entre Jesus e os seus seguidores. Nós vamos ver isso em Lucas 19, versículo 17, quando o texto refere a multidão, chamando-a de discípulos, diz o texto. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou a louvar a Deus em voz alta. Então, às vezes na Bíblia, discípulos é apresentado como multidão, como a massa. Agora é interessante nós entendermos que esses seguidores aqui de Jesus eram aqueles que não estavam dispostos a entrar no modelo autêntico de discípulo desejado por Jesus Cristo. Era esses seguidores que fazia parte da massa, que fazia parte da multidão,
chamado de discípulos temporário, que queria ver apenas os sinais, mas não queria aderir à doutrina do mestre, são esses, ou foram esses, que de fato abandonou Jesus. João 6,66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, o primeiro aspecto de discípulo que é apresentado no texto se refere a esta relação de Jesus com a multidão. O segundo é a expressão discípulo de Jesus, era também usada de forma mais abrangente para identificar também os discípulos secretos. Na Bíblia nós temos, de modo nominado, os dois. Nós temos José de Arimateia e temos Nicodemos. A Bíblia diz que José de Arimateia, com medo, não quis se posicionar ou assumir um posicionamento público a respeito de Jesus com medo. Ele foi um discípulo secreto que se apresenta depois da morte de Jesus. Terceiro, a palavra discípulo também era usada de forma restrita, se referindo ao grupo apostólico de Jesus. Né? Nós vamos observar que os 12 eram chamados de discípulo. Muito comum nós encontrarmos essa expressão na Bíblia, onde vemos Jesus escolhendo os 12 discípulos. Esse sim é o modelo autêntico que Jesus desejava. Eles ouviam, obedeciam, se submetiam à voz do Mestre. E é comum nós observarmos Jesus fazendo distinção da multidão e dos discípulos, especificamente os 12. Em um episódio bíblico, a palavra do Senhor diz que Jesus, despedindo-se da multidão, ele ordena aos discípulos que entrassem no barco. Então observe que há um tratamento diferente para a multidão e para discípulos. Agora entenda que os discípulos experimentavam aquilo que jamais a multidão experimentou por estar submetido à voz do Mestre. Ou seja, no modelo prático, a expressão discípulo, como diz um certo escritor, eu achei interessante lembrar da sua consideração sobre o discípulo, quando diz que ser discípulo é andar com a carteira de óbito no bolso. Isso significa que o discípulo é aquele que morreu para o mundo e para as paixões, pois Jesus dá essa condição para os discípulos quando diz em Marcos 8,34. E chamando-se a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, cruz aqui se refere a um símbolo de morte às pessoas que morrem para o mundo e nascem para Cristo. Ser discípulo, como diz Calbart, gostei também da sua consideração sobre o discipulado no seu livro, quando ele diz que ser discípulo é ir além de si mesmo em uma ação e atitude específica. Ele continua dizendo, é virar as costas para si mesmo e deixar o eu para trás. Ele diz, jamais poderá ser uma questão de continuação da rotina ou repetição do que até aqui tem sido nossa prática e costume. Então, ser discípulo de Jesus é você romper com a rotina, com um costume que você tinha e passar a andar no caminho, que é Jesus, que é um novo modo de andar, um novo modo de viver. Então, no modelo prático, ser discípulo é isso, né? Agora entenda que nós precisamos fazer essa distinção de discípulo e discipulado. Já vemos o que é discípulo na sua etimologia, no seu modelo prático. Agora, o que é discipulado? Nós vamos entender que o discipulado é um programa ordenado pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na versão King James diz: portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Nós vamos observar que esta grande comissão, ela é tão contextualizada à base da Bíblia, que os 4 evangelhos, eles descrevem esta grande comissão, somatizando também com Atos, que Lucas também dá ênfase. Ou seja, fica claro que o discipulado não é uma sugestão, mas é uma grande comissão, é uma ordem expressa. Tem que ser feito, à base do título, de modo urgente. A dinâmica do reino, enfim, consiste nos 3 verbos que se apresentam no gerúndio, quando diz indo, batizando, ensinando, e vem a suprema ordem: fazei discípulo. Algo que deve estar todo instante na nossa vida, é um princípio insubstituível, a arte do discipulado. Outro significado da expressão discipulado, que é de extrema importância nós destacarmos, que o discipulado é um veículo de maturação. Maturação é um processo de crescimento, processo de evolução. Aqui nós precisamos distinguir a expressão discipulado de evangelismo, porque são 2 tarefas urgentes, portanto, distintas. Né? Com a pregação do evangelho você evangeliza, e com os métodos apresentados. Né? Agora, depois que a pessoa, então, converte, aí sim ele vai entrar nesse processo de maturação, de maturidade cristã. O propósito do discipulado é fazer crescer quem nasceu de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, no sentido espiritual, ele é um bebê espiritual. Ele precisa, então, de aprender a alimentar-se. Ele precisa aprender a andar conforme os crivos da palavra de Deus. Para quê? Para que ele possa chegar à estatura de um varão perfeito, como diz em Efésios 4,13. A proposta é essa, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então este é o propósito do discipulado, é um veículo de maturação. E, para nós encerrarmos essa parte, deve entender também, bem ligado a esta ideia de crescimento, de completude na sua finalidade, é algo contínuo também o discipulado. Entende-se que, como diz o Ezequias Soares, que aquele que discipula, ele é também um discípulo. Ou seja, nós estamos em constante processo de crescimento, como diz Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, é um processo, né? É você estar sempre ligado a este processo de crescimento, né? Para que nós possamos alcançar esta completude na consumação do século. Né? Então, enfim, está aí o significado de discípulo, onde eu pontuei o seu significado etimológico, como ele é apresentado nos evangelhos, nos seus 3 aspectos, e por fim, o que é discipulado. Tá bom? Prossigamos, nós vamos, portanto, estar definindo o segundo ponto da nossa lição, onde o comentarista apresenta
um título, o tripé do discipulado. Por sua vez, ela apresenta aqui esses 3 elementos que está bem ligado ao discipulado. Entende-se que a palavra de Deus, como está bem claro aqui na lição, ela é, de fato, o elemento essencial no discipulado. Por quê? Conversão não é um suicídio intelectual. Entenda isso aqui. O Espírito Santo não opera em nós uma fé cega e sem fundamentos. Não, jamais. Como diz um certo escritor, o cristianismo não é um salto no escuro, mas é um passo em direção à luz do Evangelho. Então entenda que o discipulado, ele apresenta o elemento da doutrinação. Quando a pessoa converte, quando a pessoa nasce de novo, a primeira coisa que se faz com ele no discipulado é o processo da doutrinação. Doutrinar é um conjunto de ensinamentos, ou doutrina é um conjunto de ensinamentos, onde o propósito é tirar os rudimentos do mundo e vestir esse convertido com as indumentárias bíblicas. Isso que é doutrinação, isso que é doutrinar. Porque doutrina, por sua vez, é você, de fato, apresentar esse conjunto de ensinamentos. E neste processo você vai apresentar Deus para o indivíduo, apresentar Deus para um novo convertido, né? A palavra de Deus, então, ela é eficaz para isso, porque é ela que transforma. Como diz um certo escritor, feliz na sua colocação quando diz que o pecado deforma, a escola informa, mas a palavra de Deus transforma. E nesse raciocínio, diz D.L. Moody, né, colocou na capa da sua Bíblia um dia, esse livro, ou seja, a Bíblia Sagrada, afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Ou seja, quando você lê a Bíblia, ela de uma certa forma também te lê, e você é sujeito a obedecer os seus princípios, que por sua vez receberá essa transformação. Ou seja, como diz também um escritor, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé. Essa ideia de doutrinar o discípulo, esse processo de doutrinação, nós precisamos entender, principalmente, ligando ao contexto e ao conceito do pentecostalismo, que toda revelação além da Bíblia precisa de ser avaliada. Porque qualquer outro tipo de revelação que surge no contexto pentecostal, ela é subordinada, ela é secundária, e ela não é uma revelação especial, a sinônimo da revelação bíblica, de jeito nenhum. Por outro lado, nós precisamos entender que não pode mais haver revelação doutrinária, de modo nenhum. Ou seja, o cânon bíblico ele foi fechado e a regra autoritativa e normativa está incluída na Bíblia Sagrada. Ou seja, ela já está com certeza completa. O cânon foi fechado e não pode haver nenhuma revelação doutrinária a ponto de tentar substituir os princípios da Bíblia ou substituir os princípios bíblicos ou até mesmo somatizar com o que já tem na Bíblia. Não. Não pode haver escritos com esse intento de somatizar com os escritos da Bíblia Sagrada, de modo nenhum. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nas manifestações dos mesmos, mas não para somatizar com a Bíblia no sentido ou no intento de ter uma nova revelação doutrinária, de modo nenhum.
né? Ou seja, é interessante nós entendermos sobre a palavra de Deus, sobre a educação cristã, como diz a lição. Por quê? Porque neste conceito de discipulado, de se fazer discípulo, está havendo, lamentavelmente, muitos ensinamentos que está simplesmente sangrando os princípios da Bíblia Sagrada. As pessoas, por sua vez, se convertem, mas não querem, de modo nenhum, se adequar à doutrina da palavra de Deus. Dentre muitas heresias, dentre muitos ataques à inerrância e à inspiração da Bíblia, está o liberalismo teológico, o veneno mortífero, que tem, na verdade, que nasce dentro dos seminários, que nasce dentro das escolas teológicas e acaba, na verdade, atacando a tribuna das igrejas, os ministérios. O liberalismo teológico, fruto do iluminismo e do racionalismo, é aquele em que a pessoa que é adepto dele chega a uma seguinte posição: eu só posso aceitar como verdade o que minha mente entende. Ou seja, não querendo adentrar com profundidade e propriedade nesse assunto, mas o liberalismo teológico atacou de modo veemente as igrejas da Europa e o resultado foi o quê? Foi o derretimento do cristianismo em toda a Europa, onde ela hoje é considerada como um continente pós-cristão. Ou seja, está atacando também as igrejas brasileiras, sendo gerado dentro dos seminários, das escolas teológicas, e tem tentado a todo custo atingir a doutrina verdadeira da palavra de Deus, onde o discípulo precisa se submeter, precisa se condicionar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se condicionar à postura dele. Ser discípulo é você se condicionar à palavra de Deus e ela vai te instruir o caminho que você deve seguir, né? É lamentável, meus queridos, o fato de estarmos vivendo um analfabetismo bíblico muito grande no que se refere a essa arte de fazer discípulo. É lamentável. Por quê? Na proposta de querer alcançar e de ter muitos seguidores, de ter igrejas lotadas, muitas pessoas têm dado um alimento venenoso para as pessoas em vez de dar o cereal do céu, que é a palavra de Deus. As pessoas têm se importado em encher as igrejas, em ter muitas pessoas, mas não em prepará-las, em fazer discípulos. Outros líderes, lamentavelmente, abrem as gavetas da indulgência ou das indulgências da Idade Média, fazendo o quê? Negociando milagres, né? Voltando às práticas medievais, no afã de fazer o quê? De ter igrejas superlotadas. E isso tem, de uma certa forma, agravado de um modo muito veemente os princípios da poderosa palavra de Deus. Porque esses apelos sentimentalistas tendem a provocar o ego das pessoas, tendem a chamar as pessoas. Porque entende uma coisa, porque para você receber o milagre, não é tarefa difícil, ou para você chegar nesse ambiente onde se propõe a manifestação do milagre, não é difícil, você tem que ir, você tem que estar lá. Não é assim? Que é a proposta dos sentimentalistas nos tempos atuais. Agora, para você ser discípulo, você precisa viver a prática da doutrina. Existem pessoas, por exemplo, que correm atrás do milagre,
por exemplo, de uma cura, porque por causa da desobediência contraiu essa enfermidade. Mas se por outro lado ele fosse um discípulo autêntico, obediente, ele não tinha contraído. Então, ser discípulo é você estar vivendo também milagre, mas numa outra perspectiva, à base da obediência. Então, às vezes, se torna mais fácil alguém ir à procura do milagre, da cura, do que às vezes evitá-la, evitar o problema, evitar a enfermidade. E ser discípulo faz de você ser uma pessoa obediente a ponto de não precisar ser adepto desses apelos sentimentalistas, nessa negociação de milagres, porque você já está vivendo, né, os resultados e as contrações de um verdadeiro discípulo, né? Então isso é muito interessante. A lição continua dizendo que nesse tripé do discipulado, nós vamos entender que depois da pessoa passar por esse processo da doutrinação, ou seja, proveniente da poderosa palavra de Deus, ele vai ser integrado, né? Porque no discipulado, esses três elementos distintos, a conversão, a doutrinação e a integração, onde, por sua vez, o comentarista apresenta aqui a comunhão e o serviço como manifestação desta integração na vida do discipulado. É interessante, a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor no que tange ao discipulado. Primeiro, a pessoa que está lá no mundo e resolve ser discípulo de Jesus, obedecer à palavra do Senhor, ele passa por esse processo da santificação, que por sua vez possui um aspecto negativo, que é ser cortado do mundo, ser separado do mundo. E depois por esse processo positivo, ou esse aspecto positivo, que é de você se ingressar na comunhão e no serviço e fazer parte do corpo de Cristo, né? Agora, entenda que o discípulo, ele possui essas duas obrigações, né? Primeiro, que ele precisa de separar-se do mundo e depois ele precisa ingressar-se na igreja. Esses dois processos principais, né? Mas o discípulo radical, como diz John Stott, ele precisa ter, portanto, esse inconformismo com o mundo, ele não pode conformar-se com o mundo, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos apresenta também que nós precisamos de viver, servir e testemunhar neste mundo, no mundo. Então nós precisamos de ter este inconformismo, né? Mas ao mesmo tempo nós não precisamos de ser adepto do escapismo, né? Existem pessoas que pensam que para ser discípulo ele tem que escapar da esfera do mundo, né? E quando eu falo de mundo aqui, eu não estou falando do sistema mundano, mas estou falando no sentido restrito da palavra, de entender que nós somos ainda pertencente a este mundo, tanto no sentido geográfico e demais sentido. De modo que nós precisamos de ser luz, nós precisamos de testemunhar, de viver em santidade dentro deste mundo. Deus está convocando um povo para si e desafiando a ser diferente dentro deste mundo, né? Então é interessante nós entendermos esta arte introdutória na vida do discípulo. Aí sim ele vai ter este gozo de fazer parte, melhor dizendo, da comunhão junto com os demais que fazem parte e que professam a mesma fé, né? Ou seja, como diz a nossa lição aqui, a base de Atos 2:42, nós vemos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em outras palavras,
eles viviam em uma grande comunhão. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos entender que a proposta do Evangelho é para que todos se tornem um. A unidade é requerida pela palavra de Deus. Ela é ordenada pela palavra do Senhor. Pois entenda que a unidade dará legitimidade à nossa adoração. Você vai observar que eles eram unidos tanto nas casas, tanto nos templos, e viviam todos em comum acordo. A unidade dá sempre legitimidade à nossa adoração, à base de Mateus 5,24, quando diz que se porventura você tiver algum problema com o irmão, deixa a sua oferta no altar, reconcilia-se com ele, depois você volta e apresenta a sua oferta. A comunhão da igreja, a comunhão dos crentes é algo extraordinário. Entenda que a união atrai Deus e afasta o diabo. Agora, a divisão, por sua vez, ela afasta Deus e atrai o diabo. Entende isso aí, né? Agora, a base de Atos capítulo 2, versículo 42, 47 a 47, nós vamos entender que a união não é apenas compartilhar espaço, mas sim compartilhar emoções, sorriso, lágrimas, né? Isto que é viver unido. Na Bíblia nós vamos observar, em Lucas capítulo 18, pessoas que estavam perto em espaço, mas estavam distantes nas suas motivações. É a parábola do publicano e do fariseu que Jesus conta, né? Estava bem próximo, fisicamente falando, compartilhava do mesmo espaço, mas a motivação do fariseu era completamente incoerente com os princípios da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos entender no que se refere a esta ideia de comunhão e serviço, que a palavra outros na Bíblia é o vocabulário do cristão. Inclusive, até pontuei que a Bíblia nos ordena edificar uns aos outros, não devemos julgar uns aos outros, carregar os fardos uns aos outros e admoestar uns aos outros. Ou seja, este sentido de comunhão está bem claro, bem patente à base da Bíblia. É de fato, como diz o comentarista, o tripé do discipulado, tá bom? Na sequência, nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Terceira e última parte. Ou seja, como diz aqui a lição, os novos convertidos precisam ser discipulados porque são nova criatura. Eles precisam de ser discipulados. Observe que Jesus não apenas mandou ganhar almas, evangelizar e depois abandonar os bebês espirituais. Não. Você vai observar que ele quer discípulo. Ele não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer pessoas maduras. Ele quer discípulos. O crescimento espiritual é uma ordem. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, está na lição, quando diz: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se você lê a primeira missiva de Pedro, no capítulo de número 2, você vai perceber que o crescimento de uma pessoa, no sentido espiritual, está vinculado com uma dieta alimentar espiritual também. Está escrito: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicência. Ao versículo 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o crescimento. Então, nós precisamos entender que o crescimento espiritual ele está sempre
vinculado com a dieta alimentar espiritual, partindo da ideia de despojar. O que é despojar? Deixar de alimentar. Em outras palavras, é tirar a veste suja para vestir-se de vestes limpa. Observe que a ação segue em duas direções opostas. Primeiro, despojar-se do antigo e alimentar-se do novo. É o processo da doutrinação na vida do novo convertido. Uma frase muito interessante quando diz: a marca da fé não é onde você está disposto a ir, mas sim o que você está disposto a deixar para trás. Então entenda que o crescimento espiritual ele envolve um despojamento, deixar de alimentar os alimentos oferecidos pelo mundo e passar então a desejar, né? A desejar, como diz Pedro, deseja o leite espiritual. Para quê? Para o vosso crescimento, né? Você vai ver que a lição pontua aí o crescimento espiritual individual, que é uma necessidade, e isso pode resultar em quê? Num crescimento numérico, que é o segundo item do terceiro ponto. Ou seja, o trabalho do discípulo ou do discipulado possui três características, à base de João capítulo 17. Qualidade, quando a Bíblia diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois vem a unidade, João 17, 23, para que todos sejam um. Depois, João 17, 21, é gerado a quantidade, para que o mundo creia. Em outras palavras, qualidade gera unidade e unidade gera quantidade. Interessante nós estar atento à ordem desses fatores. Primeiro, qualidade gera a unidade e a unidade, por sua vez, vai gerar quantidade. Crescimento numérico, como diz a lição. A pergunta certa é a seguinte: o que fazer, portanto, à base dessas últimas expressões da lição, para que haja um crescimento, né? E é interessante nós entendermos também, a princípio deste assunto, o que de fato tem impedido o crescimento numérico, o crescimento em outras ordens nas igrejas. É óbvio que existem muitas igrejas que têm tido um bom crescimento, tanto espiritual, tanto numérico, tanto sadio, né? Isso é importante de lembrar. Agora, existem alguns itens que nós precisamos estar atentos. Por exemplo, existe a numerolatria. O que é? O desejo desenfreado pelos números, né? Existem pessoas que têm um desejo desenfreado pelos números das igrejas superlotadas, mas esquecem ao mesmo tempo de alimentar essas pessoas. Esse é o grande perigo. Você querer, desejar ter a igreja cheia em números não é errado, não é pecado de modo nenhum. Mas a questão é, será que esse mesmo desejo de ter a igreja cheia é o mesmo desejo de fazer crescer essas pessoas, de tratar, de alimentar com a palavra essas pessoas? Então a numerolatria é de fato um grande perigo decorrente desse desejo do crescimento numérico. Por outro lado, nós temos o pragmatismo. Ou seja, o que é isso? As pessoas não estão interessadas na verdade, mas estão interessadas nos resultados. Existem líderes, lamentavelmente, que fazem de tudo para ter a igreja cheia. Não importa o que está pregando, importa que as pessoas estão vindo. Não importa se os crentes são maduros ou imaturos, importa que estão ali, que estão cheios. Mas nós precisamos entender que os resultados que estamos tendo devem ser provenientes de uma verdade pregada e não
de um método qualquer que está simplesmente gerando os resultados. Nós não somos adeptos da frase antiga filosófica quando diz que os fins justificam os meios, tá bom? Ou seja, o pragmatismo moderno é muito terrível, tem atacado muitos líderes e muitas igrejas, né? Por outro lado, existe a numerofobia. O que é isso? É o medo dos números, né? Existem pessoas que dizem assim, não importa a quantidade de pessoas que tem na minha igreja, importa que todos que estão ali são de fatos muito crentes. Um certo pastor diz assim que nós não podemos acreditar em fidelidade estéril. Já vi alguém dizer, né? Na minha igreja não tem muitas pessoas, mas, contudo, são todos crentes de fato. Existe, com certeza, alguma justificativa sérias e verdadeiras para um número resumido de pessoas em algumas igrejas. Mas esta numerofobia, que é o problema, o medo dos números, aí se contenta de fato nesta expressão, nessa frase, o pouco que eu tenho é bom. Mas a palavra de Deus nos mostra o caminho a seguir, né? Pois a Bíblia Sagrada nos diz que a igreja de Jerusalém, de Antioquia, crescia e se multiplicava. Então o crescimento numérico é bíblico, tá bom? É bíblico. O problema é, de fato, os novos métodos para ter essa multiplicação, para ter esse crescimento numérico. Esse é o problema, né? Nós vamos observar que existem muitas pessoas que estão usando o pragmatismo moderno. Vários métodos possíveis para ter uma igreja cheia de pessoas. Mas se nós quisermos de fato ter esse crescimento numérico, a exemplo da igreja de Antioquia, da Síria, nós vamos observar que nós precisamos de voltar a Atos capítulo 6, quando diz assim, eles percebendo que de fato estava havendo algumas murmurações, diz a Bíblia que eles tomaram uma posição dizendo, nós vamos dedicar a oração e a palavra. Qual foi o resultado disso? Diz a Bíblia que a igreja se multiplicava. Quando eles voltaram à oração e à palavra, a igreja se multiplicou. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, meus queridos, esta lição vem para nos conscientizar da urgência do discipulado e dos resultados que pode ser apresentado quando nós exercemos, desenvolvemos esta grande comissão que é discipular, que é ensinar, fazer discípulo. Quando assim fazermos, nós vamos ter esses resultados: qualidade, unidade e quantidade. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e a missão da igreja seja desempenhada cada dia mais. Se você é discípulo, faça discípulo, né? Você tem esta tarefa, esta ordem é para todos, tá bom? E aquele que está neste empenho de discipular é discípulo também, porque nós temos um grande mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, tá bom? E que você possa, no nome de Jesus Cristo, crer nessas palavras e ser abençoado por elas no nome de Jesus, tá bom? Se você quiser um conhecimento mais didático, você pode estar indo até o meu blog Teologia em Defesa da Fé, onde você vai encontrar o subsídio da lição Teologicamente Falando, tá bom?